Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vou fazer minha loucura do dia, né? Vou tentar tirar esse escurão da minha raiz. Olha como tá as pontas clarinhas e olha como tá a minha raiz, gente. E assim, ó, eu já venho fazendo loiro de tinta há um tempo, gente. Então, essas partes mais branquinhas é onde eu tinha luzes antes. Então, ela fica um pouquinho mais clara por causa da luz, tá? Das luzes que eu tinha. Ó, eu vou usar essa tinta da Coliston e a 121. Vamos ver se ela consegue abrir bem minha raiz, porque eu nunca usei essa tinta, é a primeira vez, tá? Eu sempre uso uma, acho que é da Magnific Color, se eu não me engano. Mas vou usar essa da Coliston hoje. Ó, a tintura, vem o cremezinho, vem todos os cremezinhos de tratamento, né, nessa tinta, é o que eu gosto. Tem a OX aí de 30, mas não é a que eu vou usar, tá? Eu vou usar a de 40 e eu tô pedindo a Deus que Deus abençoe e meu cabelo abra. Gente, eu vou usar a tintura, mais a de 40 volumes, pra ver se consigo abrir o meu cabelo o suficiente, tá? Porque a de 30 volumes eu não vou conseguir abrir o meu cabelo o suficiente, eu sei disso, gente. Olha a misturinha. Eu acho que eu coloquei um pouquinho demais de OX, tá? Eu tô achando essa misturinha muito molinha. Eu acho que eu deveria ter colocado um pouco menos. Mas, né, vambora. Ó, dividi meu cabelo, gente. Perdoa essa cara amassada horrorosa. Era de manhã, porque eu levantei, já vesti minha camiseta velha de guerra e já fui fazer minha arte no cabelo. Ó, separei, né, certinho os montinhos do cabelo, prendi e eu vou começar a aplicar a minha coloração. Eu vou dividir as mechinhas e eu vou aplicar somente na raiz que tá escura, gente. Eu vou tentar não passar pro resto do cabelo, porque a raiz tá bem escura e eu preciso abrir ela, porque depois eu vou vir novamente com a tintura pra ver se eu consigo abrir um pouco mais. Por quê? Com os meus aninhos de loiro de tinta, eu já sei que ela não vai abrir o suficiente. Porque assim, ó, gente, eu não quero um louro branquinho, branquinho. Eu gosto do louro dourado, mas eu não queria que ficasse laranja. O meu medo é ficar muito laranja. Porque o louro dourado, né, até que puxa um pouquinho pro laranja, eu não tenho muito problema. Mas o laranjão, que é o meu medo maior. Então, eu vou passar aí, gente, ó, tô tomando o maior cuidado pra passar só na raiz, tá vendo? Eu vou puxando, só tô achando essa tinta um pouquinho líquida pro meu gosto, tá? Eu acho que ela deveria ter ficado um pouquinho mais consistente. Eu acho que na misturinha aí, eu dei uma erradinha em alguma parte. Mas, vambora, né? Vamos pra batalha. Já tá prontinho, já tá feito, é a única tinta que eu tenho, então vambora. Com o que a gente tem. Aí, ó, caiu no meu olho ainda a tinta, gente. Eu achei que ia ficar cega. Um fio de cabelo tava sujinho com a tinta e foi dentro do meu olho. Um rosto tão grande e o fiozinho foi parar dentro do meu olho, gente. E tá ardendo pra caramba. Aí, ó, gente, eu vou passando só na raiz escurinha, tá vendo? E vocês veem ali que entre as pontas claras, né, e a raiz escura, tem uma parte ali que tá meio laranjinho, um amarelo bem dourado. Isso aí já é da minha última tintura, viu, gente? Porque já tem um tempinho aí que eu tô no meu loiro de tinta. Aí eu vou puxar tudinho pela raiz, vou passar bem nessa parte escura, né? Deixar bem lambuzadinho. É bom que a tinta um pouquinho mais líquida é mais fácil pra ela entrar, né, dentro do cabelo do que quando ela tá bem pastosa. Aí, ó, divido certinho e vou passar em todas as camadinhas do meu cabelo, gente, ó. Tomando cuidadinho de passar só na partezinha escura, tá vendo, ó? Vou passando, gente, a gente vai passando essa tintura com medo tão grande dela não dar, porque eu só tinha essa tintura. Então, assim, se não desse, eu estava com um problema seríssimo. Porque isso foi num domingo, pessoal. Então, aonde eu ia arrumar? Eu ia ter que sair aí caçando mais tintura em outra farmácia. Então, assim, fui passando e com aquele medo, rezando, pedindo a Deus pra essa tintura dar até o última mechinha de cabelo, gente. Ó, vou passando aí, vou mostrar esse ladinho pra vocês, depois eu vou finalizar e volto já mostrar ele já todo passadinho pra vocês, gente. Ó, vou passando tudinho, cuidando. E eu vou sentindo, gente, se tá entrando bem no cabelo, sabe? Se tá lambuzando bastante. Porque pra manchar, gente, olha, é piscar o olho, você mancha todo o seu cabelo. Aí vou passar toda a minha
tintura. Ó, aplico bem, lambuzo bem minha raiz, tá vendo? A partezinha bem pertinho do couro cabeludo é a parte que abre mais rápido, gente. Acho que é porque aqui o calor, né, do couro da cabeça, né, do couro cabeludo, então faz a tinta abrir um pouquinho mais rápido. Aí, ó, tô finalizando, passo em cada cantinho, gente. Depois que eu termino, eu volto dando uma olhadinha se tem algum pedacinho sem passar, ó. Passo o lado todinho, ó. Volto retocando onde eu acho que não foi suficiente. Só uma coisa, gente, que eu falo. Eu acho que eu deveria ter puxado um pouquinho mais pra chegar um pouquinho no amarelo. Porque eu acho que daí essa tintura ia abrir um pouquinho mais essa parte que tá meio amarelo, meio laranjinha. E ia ficar bom. Mas tá bom, né? Agora, vou finalizar o meu cabelo todo, ó, já passei nessa mechinha, vou finalizar e volto a mostrar pra vocês ele todo passadinho, gente. E eu enchi de óleo de coco as pontas, viu? Tá cheio de óleo de coco, ó. Já finalizei, tá vendo? Já começou a abrir. Agora eu vou dar o tempinho de pausa pra voltar a mostrar. E eu tô morrendo de medo, gente, morrendo de medo, porque eu já vi que tava abrindo pro laranja. Vou mostrar o resultado pra vocês, gente, do meu laranja neon maravilhoso, porque ficou muito laranja, olha isso. Gente, mas eu já havia falado que eu ia passar novamente a tintura, mas olha como ficou laranja. E assim, gente, eu tiro a tintura do meu cabelo, eu não passo shampoo. Eu passo o condicionador e eu coloco só uma gotinha do shampoo no condicionador e daí eu esfrego o cabelo todinho e tiro até a água sair limpa, tá? Porque já foi muito agredido. Aí você passa o shampoo com limpeza profunda, tira toda a tintura que você tá aplicando no cabelo, né? Bom, gente, essa é a minha experiência em Chat GPT. Ó, tá vendo como ficou manchadinho aí na emenda, ó? Tá vendo? Tá vendo a emendinha? Ficou um leve escurecidinho, tá vendo? Nessa parte. E olha que a minha raiz, aquela parte escura da minha raiz, gente, era toda virgem, tá? Era virgem mesmo assim, manchou, tá vendo? Por isso que eu falo, se eu tivesse puxado um pouco mais a tinta pra chegar na parte onde tava mais amarelinho, eu acho que tinha dado mais certo. Mas não tem problema, porque nós vamos pintar novamente, viu, gente? Ó, esse é o resultado dele. Eu não vou conseguir mostrar ele pra você seco, porque eu já vou secar rapidinho ele pra poder aplicar uma outra tintura nele, gente. Mas isso foi o que deu. Olha como ele ficou laranja, gente. Ele ficou bem laranjinha mesmo. Foi já o que eu já tava imaginando, né? Que ele iria abrir um pouco pro laranja. Eu acho que eu deveria ter colocado... eu não sei, viu, gente? Eu acho que eu deveria ter colocado o mix azul e o mix roxo já nessa primeira mistura. Porque eu não quis colocar, porque eu fiquei com medo deles impedir que o cabelo abrisse. E aí puxou pro laranja. Se eu tivesse colocado, não teria puxado tanto pro laranja, viu? Mas fazer o quê? Errando que a gente vai aprendendo, né, gente? Mas é isso, ó. Essa primeira tintura ficou desse jeito. Infelizmente, eu vou ter que fazer a parte 2, gente, porque senão vai ficar mais longo ainda esse vídeo, porque eu vou ter que esperar esse cabelo secar. Vou vir com a próxima tintura pra ver se eu dou uma amenizada nesse laranja. E é isso, gente. Eu vou ter que fazer a parte 2 desse vídeo. Vou pintar ele novamente. Ó, tô mostrando ele pra vocês, gente, numa outra luz. Pra vocês verem como ele ficou manchadinho, tá vendo, ó? Ele ficou meio manchado de emenda. Vocês estão vendo? Mas fazer o que, né, gente? Eu vou voltar com a parte 2 pra vocês da nova pintura que eu vou fazer nesse cabelo, tá, gente? Fique ligadinho aí pra parte 2 que eu já vou postar os dois.